as razões e os fatores que levaram à invasão da Rússia na Ucrânia em 2014 e como essas questões se relacionam com a situação atual. A Rússia tem uma longa história de influência sobre a Ucrânia, que remonta ao Império Russo e posteriormente à União Soviética. A Ucrânia é frequentemente vista como parte do espaço russo, devido à sua história comum, cultura e língua. A ideia de que a Ucrânia deve estar sob a influência russa é profunda e tem raízes na ideologia do maior russofobia, Grande Russofobia, que defende que a Rússia tem o direito e a responsabilidade de proteger os russos e os russófonos no mundo. A Ucrânia é um importante parceiro econômico para a Rússia, especialmente em termos de energia. A Rússia é um dos maiores exportadores de gás natural do mundo, e a Ucrânia é um importante ponto de passagem para a distribuição desse gás para a Europa. A Rússia também tem interesses significativos em outros setores econômicos da Ucrânia, como mineração e agricultura. A Ucrânia desempenha um papel crucial na geopolítica europeia. Controlar a Ucrânia dá à Rússia uma posição estratégica entre a Europa e a Ásia, permitindo-lhe projetar seu poder e influência em ambas as direções. A Ucrânia também é um importante corredor para o transporte marítimo, especialmente através da Crimeia, que abriga a base naval de Sevastopol. A mudança de governo na Ucrânia em 2014, que levou a um governo mais próximo da União Europeia e da OTAN, foi um gatilho direto para a invasão. A Rússia viu essa mudança como uma ameaça à sua influência na região e como um passo significativo em direção à integração da Ucrânia com a OTAN, algo que a Rússia tem fortemente oposto. A Rússia apoiou movimentos separatistas na Crimeia e no leste ucraniano, aproveitando a instabilidade política. A anexação da Crimeia em 2014 foi um golpe rápido e bem planejado, que surpreendeu a comunidade internacional. No leste ucraniano, a Rússia apoiou os separatistas da Donbás, levando a um conflito prolongado que continua até hoje. A invasão foi vista como uma maneira de reafirmar o poder e a influência da Rússia no mundo. Após os desafios econômicos e políticos dos anos 1990 e 2000, a Rússia, sob o governo de Vladimir Putin, buscou restabelecer sua posição como uma potência global. A anexação da Crimeia e o apoio aos separatistas no leste ucraniano foram passos significativos nessa direção. A Rússia queria garantir seus interesses militares na região, incluindo a presença naval na Crimeia. A base naval de Sevastopol é crucial para a Rússia, pois fornece acesso ao Mar Negro e ao Oceano Índico, permitindo-lhe projetar seu poder além do Mar Negro. A situação na Ucrânia continua instável e tensa. O conflito no leste ucraniano continua, com milhares de mortes e feridos. Desde 2014, a Rússia continua a apoiar os separatistas do Donbás, fornecendo armas, treinamento e, possivelmente, tropas regulares. A Ucrânia continua a buscar apoio internacional, incluindo da União Europeia e dos Estados Unidos, para enfrentar a ameaça russa. A relação entre a Rússia e a União Europeia e os Estados Unidos continua tensa. A União Europeia e os ECUA têm impulsionado a integração da Ucrânia com a União Europeia e a OTAN, o que a Rússia continua a ver como uma ameaça. As sanções econômicas impostas pela União Europeia e pelos EBIDU após a anexação da Crimeia e o conflito no leste ucraniano têm afetado significativamente a economia russa. A invasão da Rússia na Ucrânia em 2014 foi resultado de uma complexa mistura de fatores históricos, políticos, econômicos e geopolíticos. A situação continua instável, com a Rússia mantendo uma presença significativa na região e a Ucrânia buscando fortalecer suas relações com a União Europeia e os Estados Unidos. A tensão entre a Rússia e a comunidade internacional sobre a questão ucraniana continua a ser um fator importante na política global. A OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, tem respondido à influência russa na região de várias maneiras, tanto através de medidas diplomáticas quanto militares. Aqui estão alguns dos principais esforços. A OTAN aumentou significativamente sua presença militar na Europa Oriental, incluindo países como Polônia, Lituânia, Letônia, Estônia, Bulgária e Romênia. Isso inclui exercícios militares, realização de exercícios militares frequentes e de maior escala na região para demonstrar a capacidade de defesa e a resolução de conflitos. Bases permanentes. Estabelecimento de bases militares permanentes em alguns países membros da OTAN na fronteira leste, como a base de Varzia em Polônia e a base de Šiauliai em Lituânia. Reforço de forças. Aumento do número de tropas e equipamentos em países membros da OTAN na fronteira leste
incluindo a implementação do Programa de Ajuste de Forças, Enhanced Forward Presence, EFP, e do Programa de Reforço de Forças, Reinforced Forward Presence, RFP. A OTAN tem fornecido apoio à Ucrânia em várias formas. Assistência militar, fornecimento de equipamentos e treinamento militar para a Ucrânia, incluindo armas leves, veículos de combate leve e sistemas de comunicação. Apoio diplomático, na busca de uma solução pacífica para o conflito no leste ucraniano e na pressão sobre a Rússia para respeitar os direitos humanos e as leis internacionais. Sanções, apoio às sanções econômicas, impostas pela União Europeia e pelos Estados Unidos contra a Rússia em resposta à anexação da Crimeia e ao conflito no leste ucraniano. A OTAN tem desempenhado um papel importante na diplomacia e nas negociações relacionadas à questão ucraniana. Negociações de Minsk. Participação nas negociações de Minsk, que visam encontrar uma solução pacífica para o conflito no leste ucraniano. Diálogo com a Rússia. Manutenção de canais de diálogo com a Rússia para discutir questões de segurança e estabilidade na região. A OTAN tem mantido a integração da Ucrânia como um objetivo estratégico. Parceria para a segurança. Ucrânia é um parceiro para a segurança da OTAN desde 1994, participando de programas de treinamento e capacitação. Contato permanente com a Ucrânia. A OTAN tem um contato permanente com a Ucrânia para discutir questões de segurança e cooperar em áreas como defesa cibernética e combate ao terrorismo. A OTAN tem se esforçado para melhorar a comunicação e a transparência em relação à presença militar na região. Comunicações públicas, publicação regular de relatórios e atualizações sobre a presença militar e as atividades de defesa na Europa Oriental. Transparência. Implementação de medidas de transparência para garantir que as ações da OTAN sejam vistas como responsáveis e proporcionalmente reativas à ameaça russa. A OTAN tem trabalhado em cooperação com outras organizações internacionais para enfrentar a influência russa. União Europeia, colaboração estreita com a União Europeia em questões de segurança e estabilidade na região. NATO-Russo Council, manutenção do Conselho NATO-Rússia, embora com dificuldades, para discutir questões de segurança e estabilidade. A OTAN tem se esforçado para melhorar a capacidade de defesa cibernética em resposta às ameaças cibernéticas da Rússia. Centro de Defesa Cibernética. Criação do Centro de Defesa Cibernética da OTAN, em 2016, para coordenar esforços de defesa cibernética entre os membros. Treinamento e capacitação. Fornecimento de treinamento e capacitação em defesa cibernética para os países membros da OTAN. A OTAN e seus membros têm trabalhado para diversificar as fontes de energia e melhorar a infraestrutura na região, reduzindo a dependência da Rússia. Projetos de energia. Apoio a projetos de energia, alternativa e diversificação das fontes de fornecimento de gás natural. Infraestrutura. Investimento em infraestrutura crítica, como redes elétricas e sistemas de transporte, para torná-los mais resistentes a ameaças. A OTAN tem adotado uma abordagem multifacetada para responder à influência russa na região, combinando reforço militar, apoio à Ucrânia, diplomacia, integração, comunicação, cooperação internacional, cibersegurança e diversificação de fontes de energia. Essas medidas visam garantir a segurança e a estabilidade dos países membros da OTAN e seus parceiros na Europa Oriental. As sanções contra a Rússia têm sido um instrumento importante na resposta à anexação da Crimeia e ao conflito no leste ucraniano, mas sua eficácia é debatida e depende de vários fatores. Aqui está uma análise mais detalhada. Tipos de sanções. As sanções contra a Rússia podem ser categorizadas em restrições financeiras, congelamento de ativos de indivíduos e empresas russas, considerados responsáveis pelas ações na Ucrânia, proibição de investimentos, restrições em investimentos em setores específicos da economia russa, como energia e defesa, restrições de comércio, impostos aduaneiros e restrições de exportação de produtos tecnológicos e de defesa para a Rússia, restrições de venda de tecnologia militar, proibição de exportação de equipamentos militares e tecnologias avançadas para a Rússia, restrições de viagem, proibição de viagens de altos funcionários russos para países membros da OTAN e da União Europeia, cancelamento de eventos, suspensão de eventos diplomáticos e de cooperação entre a Rússia e os países ocidentais, declínio da economia. As sanções contribuíram para o declínio econômico da Rússia, especialmente após a queda dos preços do petróleo em 2014.
A economia russa sofreu uma recessão em 2015 e 2016, com uma taxa de crescimento anual negativa. Inflação. Houve um aumento da inflação, que atingiu picos em 2015, afetando a população russa. Desvalorização do rublo. O rublo sofreu uma forte desvalorização, tornando-se mais fraco em relação a outras moedas, incluindo o dólar americano e o euro. Restrições de aquisição. As sanções dificultaram a aquisição de equipamentos militares avançados e tecnologias de ponta para a Rússia, forçando-a a depender mais de suas próprias indústrias de defesa. Desenvolvimento interno. A Rússia aumentou seus investimentos em pesquisa e desenvolvimento para tornar-se menos dependente de importações, especialmente em setores críticos como a aeronáutica e eletrônica. Isolamento internacional. As sanções contribuíram para o isolamento diplomático da Rússia, dificultando suas relações com países ocidentais e membros da OTAN. Relações bilaterais. Houve um enfraquecimento das relações bilaterais entre a Rússia e muitos países europeus e ocidentais. Evasão de sanções. A Rússia implementou estratégias para contornar as sanções, incluindo a diversificação de seus mercados e a busca por parceiros alternativos, como a China. Economia informal. A economia informal e a corrupção na Rússia ajudaram a mitigar alguns dos efeitos das sanções. Sofrimento da população. Embora as sanções tenham afetado a economia russa, muitos analistas argumentam que o impacto mais significativo foi sobre a população civil, com o aumento da pobreza e desemprego. Política interna. As sanções contribuíram para a solidificação do poder de Vladimir Putin, que usou a situação para galvanizar o nacionalismo e reforçar seu controle sobre o governo e a mídia. Aumento da agressividade. Algumas pessoas argumentam que as sanções aumentaram a agressividade política e militar da Rússia, levando a ações como a intervenção na Síria e a pressão em outros países europeus. Reações militares. A Rússia aumentou suas operações militares e exercícios, demonstrando sua capacidade de resposta e reforçando sua presença na região. Status. A Crimeia continua sendo considerada anexada ilegalmente pela Rússia, mas a Rússia mantém o controle da região. Impacto. As sanções têm dificultado a integração da Crimeia na economia internacional, mas não conseguiram desanexá-la. Status. O conflito continua, com a Rússia apoiando os separatistas do Donbass. Impacto. As sanções têm pressionado a Rússia a negociar, mas não conseguiram resolver o conflito. As negociações de Minsk, embora tenham trazido algum alívio, não resultaram em uma solução duradoura. As sanções contra a Rússia têm tido um impacto significativo na economia e na política interna do país, mas sua eficácia em resolver os conflitos na Ucrânia é limitada. Elas ajudaram a pressionar a Rússia a negociar e a reduzir suas ações mais agressivas, mas não conseguiram desanexar a Crimeia ou resolver o conflito no leste ucraniano. A Rússia também implementou estratégias para contornar as sanções, mantendo sua influência na região. A situação continua tensa e é monitorada de perto pela OTAN e pela comunidade internacional. A China tem desempenhado um papel complexo em relação às sanções contra a Rússia, equilibrando seus interesses econômicos e diplomáticos. Aqui está uma análise detalhada de sua posição. Comércio bilateral. A China é um parceiro econômico importante da Rússia, especialmente no setor de energia. A Rússia é um dos maiores fornecedores de petróleo e gás natural para a China. Investimentos. A China tem investido significativamente na infraestrutura russa, incluindo projetos de energia, transporte e construção. Solidariedade. A China frequentemente se posiciona em solidariedade com a Rússia em questões diplomáticas internacionais, criticando as sanções como uma forma de pressão política e econômica. Voto na ONU. A China geralmente abstém-se ou vota contra resoluções que criticam a Rússia na ONU, refletindo sua posição de apoio. Evasão de sanções. A China tem ajudado a Rússia a contornar algumas das sanções impostas pela União Europeia e pelos Estados Unidos, fornecendo alternativas para o comércio e investimentos. Canais de comércio. A China tem aumentado seus canais de comércio com a Rússia, especialmente em mercados onde a Rússia enfrenta restrições, como a venda de equipamentos tecnológicos e de defesa. Não intervenção. A China adota uma política de não intervenção em conflitos internacionais, o que a leva a evitar tomar posições fortes contra a Rússia em questões como a Ucrânia. Interesse em estabilidade. Embora a China não apoie diretamente ações agressivas da Rússia, ela busca estabilidade na região para evitar impactos negativos em seus interesses econômicos.
Nova grandeção. A China está implementando sua estratégia de nova grandeção, que visa expandir sua influência global através de investimentos em infraestrutura e comércio em países em desenvolvimento, incluindo a Rússia. Parcerias estratégicas. A China busca fortalecer suas parcerias estratégicas com a Rússia, reconhecendo a importância da Rússia como um parceiro global e regional. Economia mundial. As sanções contra a Rússia têm impactos na economia mundial, incluindo a China, que depende de exportações e investimentos internacionais. Diversificação de mercados. A China está diversificando seus mercados e fontes de fornecimento para reduzir sua dependência da Rússia, mas mantém relações estreitas com o país. Canais de diálogo. A China mantém canais de diálogo com a Rússia e outros países para discutir questões de segurança e estabilidade na região. Negociações bilaterais. As negociações bilaterais entre a China e a Rússia visam fortalecer suas relações e coordenar suas posições em questões internacionais. Apoio indireto. A China não apoia diretamente a Rússia em relação à Ucrânia, mas seu apoio econômico e diplomático à Rússia pode ter efeitos indiretos na situação. Neutra na crise. A China geralmente mantém uma posição neutra na crise ucraniana, evitando tomar posições que possam irritar os países ocidentais. A China tem se posicionado de maneira a equilibrar seus interesses econômicos e diplomáticos com a Rússia. Ela frequentemente se posiciona em solidariedade com a Rússia em questões diplomáticas internacionais, criticando as sanções como uma forma de pressão política e econômica. No entanto, a China também busca diversificar seus mercados e fontes de fornecimento para reduzir sua dependência da Rússia. Sua estratégia de nova grandeção e seu interesse em estabilidade na região refletem sua abordagem multifacetada em relação às sanções contra a Rússia.